Certa vez Jesus chega numa cidade chamada de Jericó e ali havia um homem cego, um homem que não conseguia enxergar nada, cego de nascença. E aquele homem começa a entender quem estava passando ali, que era o próprio Deus, o Cristo. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse foi o clamor dele a Jesus. E Jesus ouve a voz daquele cego e manda chamar aquele cego. E aquele cego se aproxima, é levado até Jesus, e Jesus pergunta para ele, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 51, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Jesus respondeu: Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. O que essa palavra, o que esse texto, o que esse evangelho lindo tem a falar comigo, com você nesse dia? Hoje, são raras as pessoas que têm cegueira física, mas existe uma cegueira espiritual, uma cegueira que ela é no campo espiritual, onde muitas vezes pessoas estão caminhando nas trevas, com os olhos espirituais fechados. E também essa cegueira Jesus tem poder para curar, para abrir os meus olhos espirituais, para abrir ampliar a sua visão espiritual. Talvez eu não seja cego, você não seja cego fisicamente dizendo, mas espiritualmente eu estou precisando que Jesus me cure, abra os meus olhos para que eu possa entender o que Ele quer de mim. Preste atenção nesse texto. Quando aquele cego ele é curado, os olhos dele são abertos, ele começa a seguir Jesus. Quantas pessoas hoje não seguem Jesus, não seguem a Deus, não têm interesse por Deus, porque ainda continuam com uma cegueira espiritual. Mas Deus continua o mesmo, Jesus continua o mesmo, ontem o mesmo, hoje e eternamente. Ele tem poder, ele tem poder para curar essa cegueira espiritual de muitos hoje que não querem seguir a Ele. Grite a Jesus, clame a Ele. Ele continua curando, Ele continua salvando, Ele continua transformando. Que os meus olhos, os seus olhos sejam curados, sejam abertos pelo poder de Deus. E que eu e você possamos seguir Jesus, seguir a Deus. Deus te abençoe, fica aqui meu grande abraço.